Paulo, após receber a oração de Ananias em Damasco, ele também recebe a presença do Espírito Santo. Isso faz com que ele comece a anunciar a mensagem de Cristo crucificado de forma ousada, corajosamente. E é disso que nós vamos tratar na lição de número 6, Paulo no poder do Espírito Santo. Olha só o que nos diz o texto em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Esse texto ele fala que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo, ela é demonstrada a partir de uma confissão de que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Paulo, então, cheio do Espírito Santo, vai para Jerusalém e começa a pregar a Cristo crucificado. E a reação dos judeus é que eles achavam que o que Paulo estava pregando era um escândalo. As reações dos gregos achavam que o que Paulo pregava era loucura. Então Paulo recebe de Deus a orientação para sair de Jerusalém. Em Atos capítulo 22, aqui a gente vê o relato que Paulo ele estava no templo, e aí ele estava em oração, orando ali no templo, e de repente ele recebe uma visão de Deus que fala: sai depressa de Jerusalém. Então aqui é o ponto de partida que o apóstolo Paulo sai de Jerusalém e ele começa as suas viagens missionárias. Nessas viagens de Paulo, ele vai para uma cidade chamada Éfeso e lá ele encontra alguns discípulos de Apolo. Mas quem era Apolo? Apolo era judeu, ele falava muito bem, tinha bastante conhecimento bíblico. Ele foi batizado no batismo de João Batista e por onde ele passava as pessoas reconheciam a sua argumentação, a sua oratória, e ele fazia então muitos discípulos. Os discípulos de Apolo, eles criam em Jesus Cristo, mas eles ainda não conheciam, não sabiam sobre o Espírito Santo, Então Paulo ele recebe essa missão e ele vai lá onde esses discípulos e ora por eles. E naquele momento da oração de Paulo, eles falam em línguas e eles profetizam. Isso é, ali naquele momento, os discípulos recebendo o Espírito Santo. Paulo sabia que era importante a presença do Espírito Santo porque ele conhecia as Escrituras, até mesmo o Antigo Testamento, E no Antigo Testamento, a gente consegue observar várias passagens em que o Espírito Santo era presente. A gente observa a passagem de Moisés, quando ele vai consagrar, apresentar ali os seus discípulos, aqueles 70 homens. Aqueles homens, ao ser consagrados, eles recebem o Espírito Santo. A gente observa também na vida de Sansão, quando ele pediu, orando ao Senhor, que restaurasse a sua força, ele recebe o Espírito Santo e a força dele é restaurada ali, fazendo com que ele derrubasse aquelas colunas. E no momento que Davi ele é ungido por Samuel, naquele momento, ele recebe também o Espírito Santo. Então já no Antigo Testamento já havia a presença do Espírito Santo e Paulo conhecia muito bem todas essas histórias do Antigo Testamento, toda a escritura bíblica. Paulo também sabia que era importante a presença do Espírito Santo, porque houve esse relato de Atos 2 em que os discípulos ali em Jerusalém receberam a descida do Espírito Santo, cumprindo-se então uma profecia que estava lá em Joel. Então aquele momento também foi importante para Paulo entender que é essencial, é indispensável a presença do Espírito Santo no ministério e na pregação do Evangelho. E também a própria experiência pessoal de Paulo, quando ele recebe a oração de Ananias e recebe o Espírito Santo. Esse momento fez com que ele entendesse o quão importante e essencial é a presença do Espírito Santo no ministério, na pregação do Evangelho. Direcionado pelo Espírito Santo, Paulo ele fala ousadamente. Direcionado pelo Espírito Santo, Paulo recebe uma visão que direciona ele para onde ele deve ir, sair de Jerusalém e pregar para outras nações com suas viagens missionárias. Direcionado pelo Espírito Santo também, Paulo ora pelos discípulos feitos por Apolo e eles recebem o Espírito Santo, falando em novas línguas, profetizando. Direcionado pelo Espírito Santo, Paulo faz milagres, prodígios e maravilhas naquela região. Isso demonstra e confirma o quão poderosa é a palavra que Paulo estava pregando.
Tudo isso confirma que é essencial a presença do Espírito Santo e que Paulo, conforme a lição 6, ele estava no poder do Espírito Santo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas com essa mensagem.